Vendi meu carro. Não por escolha. Nem por necessidade. Foi pela Camila. Quando percebi, já era tarde demais. O carro, o notebook, o relógio do meu pai, aquele que ele usava todo domingo no bar para jogar dominó com os amigos, tudo tinha ido embora. Tudo, pela missão. Camila falava com uma segurança que fazia parecer que era a coisa certa. É para ajudar na expansão espiritual, ela dizia, com aquela voz calma que parecia nunca tremer. E eu acreditava. Porque naquele ponto, já não era só amor. Era fé. Fé nela. O relógio do meu pai foi o último. Ficava guardado numa caixinha azul, no fundo da gaveta da comoda. Era mais que um objeto, era uma lembrança. Uma promessa. Quando Camila entrou no quarto e sugeriu que a gente doasse aquilo também, eu hesitei. Na hora, travei. Esse não. Foi só isso que consegui dizer. Ela sorriu. Não foi um sorriso de tudo bem, eu entendo. Foi aquele tipo de sorriso que você dá quando já decidiu por você. O apego é uma prisão, amor. A gente está aqui para se libertar, lembra? Fiquei em silêncio. E ela pegou a caixa. Não discutiu. Só levou. E eu deixei. Esse é o pior tipo de traição. Não aquela que vem de um tapa na cara, de uma gritaria. Mas a que vem de um toque leve no ombro, um beijo na testa, e uma explicação que parece bonita demais para ser questionada. Naquela noite, sentei no chão do nosso quarto, que nem era mais só nosso, porque a gente já estava vivendo com mais 7 pessoas na casa da montanha. As paredes eram finas. Dava para ouvir a galera cantando mantras na sala. E eu, ali, no chão, com a gaveta aberta, encarando o espaço vazio onde o relógio costumava ficar. Minha cabeça dizia que aquilo era certo. Que a gente estava fazendo um sacrifício espiritual. Mas meu peito gritava outra coisa. Uma dor estranha, abafada, como se alguma coisa em mim tivesse sido arrancada sem anestesia. No dia seguinte, quando perguntei sobre o dinheiro das vendas, ela só disse: foi transferido para o fundo comunitário. Você não precisa se preocupar com isso. E sorriu de novo. Sabe aquele momento em que você percebe que não tem mais nada seu? Nem um objeto. Nem uma decisão. Nem um pensamento que não tenha passado pelo crivo de outra pessoa. Eu percebi ali. Mas ainda assim, continuei. Porque quem está dentro, não vê. E a Camila? Ela sabia exatamente o que estava fazendo. No começo, parecia inofensivo. Camila me chamou para um grupo de meditação. Disse que tinha salvado a vida dela. Que antes de conhecer o mestre, ela era só mais uma alma perdida, anestesiada pela rotina. E eu estava num buraco. Tinha saído de uma depressão pesada, mal conseguia levantar da cama sem sentir aquele peso nas costas, aquela vergonha sem nome. Vai ser bom para você, ela disse, deitada do meu lado, com a cabeça encostada no meu ombro. Ninguém te cobra nada lá. É só sentar, respirar, deixar sair. Na primeira vez, fui por ela. Por medo de perder o pouco de paz que achava ter encontrado nos olhos dela. Era numa salinha alugada no centro, cheia de tapetes coloridos e cheiro de incenso barato. Tinha umas 8 pessoas. Todas quietas, olhos fechados, uma música ambiente que parecia feita para apagar a mente. Camila se sentou na frente, de pernas cruzadas, coluna ereta, mãos no joelho. Tão firme que parecia fazer aquilo desde sempre. Me olhou antes de fechar os olhos e sussurrou: deixa ir. Eu não sabia o que deixar ir. Mas fechei os olhos também. Na terceira semana, eu já ia sozinho. Não porque tinha virado devoto. Mas porque era o único lugar onde ninguém me pedia explicação. Onde eu podia existir sem ter que me justificar. Sentar em silêncio e não ser cobrado por não estar bem. O grupo cresceu rápido. Cada semana tinha mais gente. Alguém sempre trazendo um amigo que precisa de cura. E todos repetiam a mesma coisa, que ali era seguro. Que ali, a gente se encontrava de verdade. Foi nesse clima que apresentaram o mestre. Ninguém viu o rosto dele. Só ouvíamos áudios. Voz grave, arrastada, com um sotaque meio indefinido. Falava coisas como: a mente é um cárcere que só o amor absoluto pode dissolver. E a galera anotava. Como se fossem versos sagrados. Camila dizia que ele tinha salvado a vida dela. Que antes, ela era ansiosa, insegura, perdida. E que o mestre deu sentido à existência dela. Eu não sabia se acreditava nisso. Mas eu queria tanto acreditar em alguma coisa que não doesse, que aceitei ir mais fundo. Foi assim que começou. Não com uma lavagem cerebral. Mas com um convite doce. Um sussurro carinhoso no meio do caos. E vindo dela, era impossível dizer não. Menos de um mês depois, a gente já estava morando no meio do mato. Literalmente. Camila chamou de transição energética. Disse que o grupo estava sendo guiado para uma nova fase, mais pura, mais conectada. Que a cidade era um veneno invisível, que poluía o corpo e a alma. E que ali, longe de tudo, a gente ia finalmente despertar. Eu fui. Nem pensei 2 vezes. Na época, já estava imerso demais para questionar. E confesso, tinha algo bonito naquela ideia de recomeço. Uma casa comunitária, sem internet, sem barulho, sem cobrança. Só gente buscando a mesma luz interior. O lugar era no interior de Minas, perto de um vilarejo que mal tinha placa. A casa era antiga, chão de cimento, beliche nos quartos, um fogão a lenha que vivia apagando. Cada um tinha sua tarefa,
cozinhar, limpar, cuidar da horta. Tudo era feito em silêncio ou com cantos repetitivos que o mestre mandava por áudio. Sim, por áudio. Sempre ele. Nunca apareceu. Só mandava mensagens longas, com frases que viravam lei. Não comam nada que veio de mãos impuras. Evitem olhar nos olhos durante o jejum. O silêncio é a única língua da verdade. As regras mudavam toda semana. 1 hora não podia falar depois das 8 da noite. Depois, era não tocar em ninguém por 3 dias. E ninguém questionava. Quem ousava levantar uma dúvida, ouvia de volta, seu ego ainda resiste. Confie no processo. E Camila, ela floresceu ali. Como se tivesse voltado para casa. Conhecia cada detalhe da rotina, cada mantra, cada justificativa para cada nova ordem. Começou a falar pouco comigo. Sempre em grupo. Sempre olhando como se eu fosse alguém que ainda não entendeu. Uma noite, comentei que sentia falta de mandar uma mensagem para minha mãe. Só uma. Para dizer que estava bem. Ela respondeu baixo, mas firme. A saudade é uma armadilha do sistema. Se você voltar para lá, vai se perder de novo. E ficou por isso mesmo. Deitei naquela noite com a cara no travesseiro de palha, o som das corujas lá fora e o peito cheio de vazio. Um vazio estranho, que nem era tristeza, era ausência. A ausência de mim. Eu já não sabia mais se estava ali por escolha, ou porque não tinha mais para onde voltar. Camila me olhou como se tivesse descoberto algo óbvio. Amor, você não percebe que o sistema está te matando. Era de manhã. Eu tinha acabado de acordar com dor nas costas por causa do colchão fino, e só tinha pensado em tomar um café quente. Mas ela estava ali, sentada na beirada do beliche, com os olhos fixos em mim. Segurando meu crachá antigo de designer gráfico, aquele que eu tinha deixado na mochila sem nem lembrar. Isso aqui, ela balançou o crachá, é uma algema disfarçada de profissão. Fiquei em silêncio. Porque parte de mim sabia que ela estava certa. Eu odiava aquele emprego. O chefe que cortava nossas ideias no meio. Os prazos absurdos. As reuniões inúteis. Mas, era meu. Camila continuou. Você desenha coisa linda, mas para vender produto que nem acredita. Para alimentar gente que nunca vai te ver como humano. Aqui, não. Aqui você é essencial. Você é luz. Só precisa confiar. Ela falou isso encostando a testa na minha. E naquela hora, cara, parecia verdade. Na semana seguinte, pedi desligamento da agência. Mandei um áudio curto para o RH dizendo que tinha encontrado outro propósito. Nem esperei resposta. Doei meu notebook para rede de expansão da mensagem, palavras da Camila. E cortei os cartões de banco com uma tesoura enferrujada que pegamos da cozinha. Eu me sentia leve. Livre. Era como se cada pedaço do sistema que eu abandonava abrisse espaço para respirar melhor. Acordava com o sol entrando pela janela de madeira, fazia jejum junto com os outros, cuidava da horta, ouvia os áudios do mestre deitado no chão frio da sala. Camila me observava de longe, com um orgulho silencioso. Às vezes me abraçava no final do dia e dizia: agora sim. Você está se limpando. Mas à noite, sozinho, deitado naquele colchão duro, a cabeça começava a girar. Será que era mesmo liberdade? Ou só outra prisão, com o dobro de poesia? Mas eu calava essa dúvida. Porque ali, ninguém queria saber de perguntas. Só de entrega. E eu, queria tanto ser aceito. Pertencer. Ser útil. Que aceitei calar até a minha própria voz. Camila chamava isso de rendição. Hoje eu chamo de desistir de mim mesmo. Minha mãe ligou no terceiro domingo sem resposta. A ligação não atendeu, porque eu já tinha desinstalado os apps, desligado os dados, deixado o celular dentro de uma caixa lacrada, conforme a fase de purificação exigia. Camila segurou minha mão nesse dia. A gente estava na varanda da casa, olhando para o mato, depois de mais uma tarde de jejum e silêncio. E eu comentei, meio sem querer. Sonhei com meu irmão essa noite, ele estava me chamando. Ela virou o rosto devagar. Não com carinho. Com estratégia. Sabe o que isso significa, né? Fiz que não com a cabeça. Seu ego ainda está preso em vínculos de influência. O mestre falou sobre isso no último áudio, laços externos que drenam nossa energia. Se você quer subir de nível, tem que se livrar disso. Mas é meu irmão, Camila. E você quer salvar sua alma ou ser bonzinho com quem nunca vai entender sua missão? Fiquei mudo. Na semana seguinte, um dos líderes, o Kleber, que andava sempre de bata branca e olhos meio revirados, anunciou que o mestre estava orientando um novo processo, desvinculação total. Quem ainda fala com familiares, amigos antigos ou carrega lembranças do mundo de fora, não está limpo. E pode contaminar o grupo. Pediram para cada um escrever uma carta. Encerrar ciclos. Cortar o que chamavam de cordões vibracionais. Eu escrevi. Tremendo. Para minha mãe, dizendo que estava bem, mas que precisava me afastar. Que isso era por amor. Por crescimento. Por algo maior que ela talvez nunca fosse entender. Para meus amigos, mandei um áudio genérico que alguém gravou no meu lugar. A voz nem era minha. Dizia: siga um novo caminho. Não me procurem. Para o meu irmão, não consegui gravar nada. Camila sentou comigo, pegou minha mão e disse: ele vai entender, um dia. Ou não. Mas isso não é mais sua responsabilidade. Chorei. Não como quem perde alguém.
mas como quem se perde de si mesmo. E ali, naquela noite, com o grupo cantando do lado de fora e a fogueira acesa com cartas sendo queimadas uma por uma, eu entendi que já não era só isolamento. Era controle. Só que o pior, é que fui eu que entreguei a chave. Toda semana, a mesma frase. A contribuição é voluntária, mas essencial para mantermos a vibração elevada. No começo, era pouco. R$ 50 aqui, 100 ali. Para cobrir o gás da cozinha. Para comprar mais sementes orgânicas. Para manter o portal da sabedoria no ar, que no fundo era só um blog com textos copiados de outros lugares. Camila explicava tudo com aquele tom doce, quase maternal. Amor, dinheiro é energia. Se você não deixa fluir, ele apodrece. A generosidade é um teste do universo. Confia. Eu confiava. Não tinha mais muito o que dar, mas mesmo assim abri mão do que restava da minha reserva. Um valor que estava separado para a emergência, guardado no envelope com o meu nome escrito à mão. Para quando precisar, eu dizia para mim mesmo. Aí chegou o dia em que o envelope sumiu. Camila disse que o Kleber pegou porque tinha uma urgência coletiva. Não me avisaram. Só comunicaram depois. Fui tirar satisfação. Primeira vez que me irritei de verdade desde que entrei ali. Falei alto. Perguntei onde estavam os limites. A Camila me olhou como se eu fosse uma criança mimada. Você ainda não entendeu nada, né? Apegado. Materialista. Egoísta espiritual. Ela falou isso na frente de todo mundo. No refeitório. Enquanto todos comiam aquela sopa rala de legumes e fingiam não escutar, mas prestavam atenção em cada palavra. A sua resistência está nos segurando. Acha mesmo que vai se iluminar escondendo dinheiro enquanto o grupo precisa? Eu abaixei a cabeça. Ali não tinha espaço para a resposta. Só para a vergonha. Depois disso, virei o alvo. Sutilezas primeiro. Silêncios. Sorrisos de canto. Gente que antes dividia casca de banana agora desviava o olhar. E Camila? Agia como se nada tivesse acontecido. Continuava me abraçando à noite. Sussurrando que era tudo parte do processo de cura. Mas a distância estava ali, clara. Ela já não era minha parceira. Era algo acima. Intocável. E eu, um obstáculo a ser lapidado. Comecei a dar o que não tinha. Peguei um anel antigo, vendi escondido. Falei com um conhecido de um amigo, pedi um pix dizendo que era para um curso. Menti. Para continuar doando. Para continuar sendo aceito. Porque naquele ponto, tudo que eu queria era isso, voltar a caber no abraço da Camila. Mesmo que eu precisasse desaparecer para isso acontecer. Era fim de tarde. Eu estava carregando um balde com água do poço, como sempre fazia, quando ouvi risos vindo da parte de trás da casa, onde ficava o depósito dos mantimentos. No começo, não dei atenção. Riso ali era raro. A galera geralmente falava baixo, sério, como se cada frase fosse um ensinamento sagrado. Mas aquele riso era diferente. Solto. Sarcástico. Humano demais para combinar com o clima de iluminação que pregavam. Aproximei devagar, sem fazer barulho. Foi aí que vi Camila, encostada no batente da porta, rindo com o Kleber. A mesma Camila que, horas antes, tinha-me corrigido por desalinhar os chakras com pensamentos de escassez. Agora estava ali, rindo. Cúmplice. Solta. Como se não fosse a mesma pessoa que dormia ao meu lado, me dizia para confiar no processo e chorava quando eu questionava qualquer coisa. Não conseguia ouvir tudo. Mas uma frase me paralisou. É fácil demais, ela disse, rindo baixo. Homem perdido é só dar colo e dizer que ele é especial. O resto ele entrega sozinho. Kleber soltou um, pois é, cheio de deboche. Eles continuaram conversando, como se eu não existisse. Como se meu mundo, minha entrega, minha fé, fossem só um projeto de experimento emocional. Fiquei ali. Imóvel. O balde escorrendo água pela lateral. Naquela hora, senti tudo descolar. A fachada. A ilusão. O amor que ela dizia sentir por mim. A missão. A cura. Tudo. Era tudo jogo. E eu era só mais um. Lembrei das noites em que tremia de fome e dizia que era por purificação. Lembrei das vezes em que chorei no escuro, e ela dizia, isso é o ego morrendo. Não era ego. Era dor. Dor real usada como ferramenta por ela. Por eles. Voltei para o quarto como um zumbi. A casa parecia menor. As paredes, mais baixas. O teto, pesando sobre mim. Camila voltou depois, como se nada. Deitou ao meu lado, me abraçou por trás, sussurrou, tu aqui. E naquele momento, eu soube, ela era outra pessoa. Fria. Calculista. E sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Não era amor. Era domínio. E eu? Só mais um corpo manso no altar dela. Na primeira vez que falei em ir embora, Camila nem levantou a cabeça. Estava sentada no chão da sala, organizando uns panfletos que chamavam de mensagens do mestre. Eu parei na porta, coração na garganta, e soltei. Acho que quero sair. O silêncio que veio depois foi mais barulhento do que se ela tivesse gritado. Ela não reagiu de cara. Só continuou mexendo nos papéis, como se fosse mais um desabafo bobo. Sair para onde? Ela perguntou, sem me olhar. Para a minha vida. Para o mundo real, para a casa da minha mãe. Não sei, só, sair daqui. Ela parou. Olhou para mim. Mas o olhar dela já não era de quem se preocupava.
Era clínico. Avaliador. Como se eu fosse uma equação que parou de fazer sentido. Você não entendeu nada, né? Eu entendi o suficiente, respondi, a voz trêmula. Isso aqui não é cura. É prisão. E você? Ela se levantou. Devagar. Cuidado com o que você diz, disse, ainda calma, mas com os olhos frios. Minutos depois, veio o Kleber. Com mais 2. Não teve ameaça direta. Teve orientação. Teve preocupação com seu estado vibracional. Disseram que eu estava em crise, que era como antes de um grande salto espiritual. Mas quando pedi meus documentos, o tom mudou. Seus papéis estão guardados para a sua segurança, um deles disse. Você está emocionalmente instável. Se sair agora, pode-se machucar. Pode-se perder. E tudo que acontecer lá fora, vai ser sua responsabilidade. Camila apareceu por trás. Amor, lembra do que o mestre falou, quem desperta pela metade, afunda mais do que quem nunca despertou. Senti as pernas falharem. Eu só quero ir embora. Então faz isso com consciência, ela respondeu. Assina o termo de renúncia. Diz por escrito que você escolhe voltar para o mundo doente. Para o sistema que te adoeceu. Assume que tudo que vier, é culpa sua. Eu tremia. Eles cercavam sem tocar. Mas era como estar encurralado. Naquela noite, não dormi. Deitei de olhos abertos, sentindo o travesseiro mais duro que o normal. O peito pesava como se tivesse uma âncora dentro. E pela primeira vez desde que entrei ali, percebi, minha liberdade já não era mais uma escolha. Era um risco. E para recuperar ela, eu teria que fugir. Chovia como se o céu tivesse resolvido lavar tudo de uma vez. O tipo de chuva que arrasta telhado, que apaga vela, que silencia até mantra. E talvez tenha sido por isso que deu certo. Porque ninguém imaginava que alguém fosse fugir naquela noite. Peguei uma mochila emprestada do Caio, um cara que já tinha tentado escapar antes, mas voltou diferente. Mais calado. Com os olhos fundos. Quando perguntei se podia usar a mochila dele, ele só disse. Vai. Mas não volta. Coloquei o que dava. Uma camiseta seca, uma cueca limpa, um pacote de bolacha meio murcho e uma garrafinha de água que escondi atrás da estante da sala. Não tinha mais nada meu ali. Nenhum objeto. Nenhum documento. Nenhum pedaço de identidade. Esperei todos dormirem. Os que dormiam, pelo menos. Porque alguns viravam a noite em vigília espiritual. Fiquei imóvel na rede até o último som cessar. Depois, me levantei devagar, de meias, tentando não fazer o assoalho ranger. A porta dos fundos rangia. Eu sabia. Ensinei a Camila a levantar um pouquinho antes de empurrar. Fiz igual. O barulho do mato era maior que o da casa. A chuva batia nas folhas com força, e cada passo parecia um trovão dentro da minha cabeça. Fui pela lateral do terreno, onde o alambrado tinha uma parte solta. Caio tinha-me mostrado semanas antes, num cochicho que mais parecia oração. Se um dia precisar, é ali. Passei agachado. Ralei o braço, rasguei a calça. O coração disparado, batendo no pescoço. Cada raio que caía, eu me encolhia, achando que alguém tinha-me visto. Mas ninguém apareceu. Nenhuma lanterna. Nenhum, volta aqui. Caminhei por 2 horas no escuro, com o tênis encharcado e a mochila pesando nas costas como se tivesse pedra. Até encontrar a estrada. Um ponto de ônibus coberto, vazio, com um banco de madeira mofado. Ali, eu desabei. Sentei. Molhado. Tremendo. E comecei a rir. De nervoso. De alívio. De dor. Porque fugir parecia vitória. Mas também era perda. Eu tinha entregado tudo. Amigos. Família. Identidade. Até o nome do meu pai. E agora, só me restava aquele pedaço de estrada, e um corpo que mal reconhecia. Mas era meu. Pela primeira vez em meses, meu. E eu jurei ali, naquele banco podre, que nunca mais ia deixar ninguém me dizer quem eu sou. Nem com promessas. Nem com mantras. Nem com amor. Hoje, ela ainda está lá. Sorrindo nas fotos, túnica branca, pé descalço, aquele olhar calmo que enganava até câmara. Posta frases sobre luz, sobre cura, sobre o amor que liberta. E ganha curtida. Comentário. Gente dizendo, quero ser como você. Ninguém faz ideia. Camila virou uma espécie de guia. Uma líder. Uma referência. Enquanto isso, eu estou aqui. Junto aos cacos de uma vida que entreguei de olhos fechados. Não foi fácil reaparecer. Minha mãe me recebeu com o abraço apertado e olhos cheios de perguntas. Eu só disse. Depois eu conto. E fui para o quarto de infância. Onde ainda tinha póster velho na parede e um colchão com cheiro de mofo. Era tudo pequeno. Simples. Mas me parecia real. Passei dias em silêncio. Ouvindo barulho de panela na cozinha, vendo o sol bater no portão da garagem. Reaprendendo a existir. Porque viver fora daquela bolha era mais difícil do que eu pensava. Ir ao mercado parecia missão impossível. Ouvir música me dava enjoo. A palavra, energia, me fazia travar. Tive que reaprender até a confiar no som da própria voz. Fui atrás dos meus documentos. Cartório, CPF, segunda via do RG. Fui reconstruindo o que Camila tinha-me convencido a pagar. Um por um. Voltei a falar com meu irmão. Ele demorou para entender. Acho que ainda não entende. Mas atendeu o telefone. Isso já era muito.
Hoje, trabalho com coisas simples. Faço freelance de design, montagem de post, edição de vídeo para loja pequena. Nada grandioso. Mas é meu. Às vezes, alguém me pergunta por que parei de seguir aquela vida espiritual. E eu só sorrio, sem responder. Porque não dá para explicar. Não dá para dizer que a mulher que você amou te transformou num projeto. Que ela moldou sua fé como quem molda um vaso, e quebrou quando já não servia. Mas eu sei. Eu carrego essa história no corpo. Nas noites em que acordo suando, achando que tudo novo naquela casa, sem saída. No medo que ainda sinto de me entregar de novo para alguém. Camila segue postando. Escrevendo sobre ego masculino tóxico e despertar feminino compassivo. Às vezes, falo em voz alta. Você me quebrou. Mas aí olho ao redor. E vejo que tu de pé. Todo remendado. Mas de pé. E isso, já é um milagre.